pessoas estão... Ok, comecei a gravar agora. E eu trouxe o material que trouxe hoje, traz uma narrativa um pouquinho diferente daquela que eu uma vez já contei sobre a Malásia, e o que eu pretendo hoje é fazer uma recapitulação muito rápida para aqueles que não me conhecem, e depois vou entrar nessa narrativa com imagens, algumas poucas conhecidas e algumas diferentes, para aqueles que já me conhecem e que já têm o meu livro e que conhecem muitas das histórias que eu escrevi. Bom, para aqueles... Deixa eu só tirar essa mensagem. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ana Abrão, sou fotógrafa, não há muito tempo, só tem cerca de 15 anos, e sou uma pessoa daquelas que um dia na vida fez uma viragem de talvez 180 graus. Eu era professora no ensino superior, e dei aulas no Algarve durante 11 anos, na área da psicologia social. Essa paixão surgiu aos poucos e levou-me gradualmente a ter que escolher um dos lados, e eu escolhi dedicar-me integralmente à fotografia. Eu não vou falar sobre currículo, porque eu já passei por várias áreas na fotografia, né? A fotografia é muito estimulante, porque tem muito a descobrir e a explorar e viver, né? A fotografia nos leva a viver as coisas, e é isso que ela tem de mais interessante. E não é boring, não é aborrecedor, porque tem sempre novidades, tem sempre desafios. Para quem os aceita, né? Se a pessoa acomoda, fica pelo trivial, pelo básico. Bom, em resumo, nos últimos anos, eu não sei dizer quantos, mas porque eu sempre gostei de retratos, mas nos últimos anos eu uni uma série de coisas que eu gosto muito, que é a fotografia, o retrato, a fotografia de rua, a fotografia que me leva a conhecer culturas. Então, une viagem, une o conhecimento de outras culturas, de outros mundos, de outros pensamentos, de outras realidades. E essa forma de viajar e de produzir o meu material fotográfico é extremamente gratificante. Mesmo porque a minha forma pessoal de fazer tudo isso é um pouquinho fora do mais comum, porque eu vou para lugares mais remotos, né? Vou conhecer comunidades pequenas e tento uma aproximação com a comunidade, com as pessoas, de uma forma mais intensa e mais próxima, mais genuína do que eu conseguiria se fosse passando de sítio a sítio com mais pressa. Então, eu viajo devagar. Eu tenho feito muitas viagens assim ao longo dos anos, e a que mais teve assim, impacto em termos de experiência pessoal foi uma viagem que eu fiz ao longo de um ano. Na verdade, um ano, um mês e uma semana. É o subtítulo do livro, que chama-se Outros Mundos, e onde eu escrevo histórias, apresento séries de imagens e conto as histórias que estão associadas a esses grupos de imagens. Durante esse um ano, eu passei por 12 países, e um deles foi a Malásia, por isso que nós estamos aqui hoje. A minha experiência
Num dos lugares que eu fui, que foi no Bornéu, na ilha de Mabu, foi bastante interessante, bastante curiosa. E por essa razão, dessas 12 histórias de um ano, não está tudo lá, né, que ainda tem muitas histórias por contar, 3 histórias aconteceram nesse local da Malásia. E eu vou mostrar imagens e vou contar um pouquinho sobre essa experiência lá. Depois dessa longa viagem, eu já fiz várias outras, e a mais recente foi no Paquistão. Cheguei de lá em janeiro último, e lá eu convivi com uma comunidade que chama-se Kalash, no Vale do Kalash, uma etnia não muçulmana e com características bastante curiosas, e é sobre isso que agora eu estou a escrever para o próximo livro. E isso para dizer que nós, quando nós do lado de cá, né, desse lado do planeta, costumamos pensar que aqueles países lá, longe, com um poder econômico mais baixo, têm pessoas que são muito pobres, muito pouco instruídas e que vivem na miséria. Mas eu tenho me surpreendido ao longo do tempo, muitas vezes. E a Malásia foi uma dessas surpresas. Encontra-se na Malásia pessoas de uma educação admirável, pessoas instruídas, pessoas muito educadas, e ao mesmo tempo pessoas que não perderam aquela forma simples de ser e aquele calor humano que as pequenas comunidades dá ao visitante. E para vocês terem ideia, o Paquistão, que é onde eu estive agora, que é um país com muito mau nome, com muito má fama, né? Foi uma dessas surpresas, porque eu esperava uma Índia piorada, né? E, na verdade, o Paquistão é um local com pessoas boníssimas, pessoas calorosas ao extremo, e pessoas muito educadas, pessoas instruídas, e surpreendeu-me muito pela positiva. Inclusive, vi um grande esforço dos pais da educação das filhas mulheres. E voltando aqui à Malásia, eu acho que vocês vão ter uma experiência muito boa. Eu já sei que vocês vão à Ilha de Penang, que alguns. alguns? Não são estes todos, mas sim. Sim, ok, tá bem. Mas, ok. Então, para aqueles que estão e que vão ter uma bela surpresa, porque a Malásia, em alguns lugares da Malásia, é muito rico. Penang é um deles, onde se consegue ter um contato com a cultura, viver a cultura local, e ao mesmo tempo é um lugar rico em cultura, com eventos de bom nível e com coisas a acontecer o tempo todo. É muito curioso como um lugar consegue ter essas duas coisas juntas. E acho que vão gostar. Pronto. Vamos voltar aqui à minha experiência. Mabu aconteceu, é difícil voltar aqui no tempo, mas uma das coisas que chamou-me a esta ilha foi o mergulho, porque Mabu é um centro de mergulho. Há lá muitas guest houses,
que são mesmo feitas assim para ficarem bonitas, bem arranjadas, e com estilo, como é que chama? Palafita, né? Todas avançadas para dentro do mar. E aquela coisa de tomar o pequeno almoço, a balançar os pés e ver a tartaruga passar embaixo, é mesmo muitíssimo agradável. E eu começo por mostrar imagens. Pode ser? Pode. Ana, relembra-me só qual é o nome da ilha? Mabu. Mabu. Ok. Pronto. Vocês estão a ver uma imagem de uma ilha, uma paisagem e uma ponte, certo? Ok. Pronto, Mabu, eu vou mostrar aqui esse lado da ilha que é bonito, é cuidado e tem assim uma aparência com uma estética pensada e é o local onde normalmente os mergulhadores vêm, ficam 2 dias, 3 dias e vão-se embora. E a minha ideia era a mesma, era vir ficar 2 dias, 3 dias, talvez tentar conhecer os Sea Gypsies, que são os nômades do mar, né? Eu sabia que eles viviam aqui à volta dessa ilha, são pessoas que vivem em barcos e não vivem em terra. Já falo sobre eles. Mas eu começo por mostrar algumas imagens deste lado agradável e bonito de Mabu. E é assim, aqui ao fundo vocês estão a ver uma antiga plataforma de extração de petróleo com um design assim todo exótico. Essa plataforma foi desativada e a área submersa, tanto ao fundo como à volta, foi transformada em ponto, em spot de mergulho. Então, há lá uma riqueza marinha no fundo muito grande. E era para lá que eu gostava de ir, um dos meus spots favoritos de mergulho. Por isso é que eu fiz essa imagem. E a ilha é toda assim, parte dela, né? Suspensa em palafitas junto à água. E todo esse lado da ilha, do lado interior, voltado para o continente, são águas mais calmas, mais protegidas, e ao lado onde os mergulhadores se instalam. Pronto. E aí, ao outro lado. Mabu está numa corrente marítima que traz todo o lixo da redondeza, que se instala lá. Eu nunca vi coisa igual. Não se vê a praia. Em alguns lugares não se vê a praia. São toneladas, mas toneladas, assim, não é uma pequena camada em que se passa uma vassoura e se recolhe o lixo. São toneladas, uma camada fabulosa de coisas que vêm estacionar ali na ilha. E aqui vocês estão a ver o barco atolado no lixo na maré baixa. Que é um problema, uma solução difícil, não é? Porque mesmo que houvesse uma forma de reciclagem, de transformação dos detritos na ilha, a quantidade que chega lá e a forma como os próprios habitantes tratam o lixo é, um problema de solução difícil.
os moradores cozinham, assim, para dar um exemplo, e as latas e os plásticos saem ali da janela e caem ali diretamente no lixo. Aqui vocês estão a ver uma iniciativa da escola de limpeza da praia, e isso foi aqui uma tarde inteira, as crianças recolherem várias toneladas dessa praia. Pronto, e como eu estava a dizer, aqui eu tentei fazer aqui uma imagem um pouco mais criativa, desfocando o sujeito e deixando o lixo aqui no primeiro plano em destaque. Pronto, e como eu estava a dizer, eu fui para mergulho, reservei duas ou três noites e acabei por ficar 32. Por quê? Porque eu, assim que fiz os primeiros mergulhos, pensei, vou agora conhecer a ilha. Então, fui para o interior da ilha, para onde nenhum dos mergulhadores vão, né? Eles vão até lá, mergulham 2 vezes ao dia, às vezes 3, comem, dormem e vão para outro destino, continuar a fazer os seus mergulhos. Praticamente ninguém entra na ilha. E eu comecei a explorar e comecei a ver um cotidiano com muita riqueza, com muita informação e com muitas coisas curiosas para se conhecer. E comecei a caminhar e olhar e falar com as pessoas e observar o modo de vida, né? Quando nós vemos uma imagem assim, em um clique nós passamos à próxima, mas o que eu costumo fazer é uma completa varredura naquilo que estou a ver, né? Varredura entre aspas, para tentar extrair elementos para o meu conhecimento. Eu, quando olho para a imagem, vou observar tudo nela, tudo que está disponível. O que é que está pendurado? O que é que estão a vender? O que é que estão a comprar? Quem compra? Quem vende? Como é que estão vestidos? Como é que gerem um negócio? Tudo informa e tudo ensina. Aqui é uma criança com o irmão à porta de casa e o pai arranjar o barco. Crianças que adoram jogar cricket, o desporto favorito. Observem essa cena como é curiosa. A maré baixou e a miúda quer entregar a criança ao outro lá, o barco. E por um momento eu ia saltando o coração pela boca, porque eu achei mesmo que ela ia deixar o miúdo cair em cima do barco. Mas, afinal, ela teve juízo e encontrou outra maneira de pôr o miúdo no barco. Praticamente toda a marginal da ilha é dessa forma. São casas extremamente precárias e suspensas. Observa que a porta dessa primeira casa, a miúda está nua e está tranquila. À direita está uma mulher a lavar roupa, uma mulher com saia amarela, na casa ao fundo. Embaixo, na água, está uma miúda conduzir o barco com outras 4, né? Isso ensina muito. A questão do como, um pouco por toda a Ásia, eu diria, as crianças são responsabilizadas muito cedo e desde cedo têm tarefas de adultos. Penso que seria uma cena dessa do lado de cá, seria impensável. A miúda
está ali a remar o barco, vai não sei onde, ela tem talvez 9 anos, talvez 10. E o miúdo atrás dela deve ter 3 anos, né? Os outros 3 estão à volta de 5. Ela está ali, provavelmente não tem ainda a idade para cuidar de si própria e está a cuidar de outros 4. Então, para vocês verem como observar ensina muito sobre a cultura. Um dos meus objetivos, como eu disse agora, era conhecer os Sea Gypsies, mas durante um tempo eu não encontrei uma solução para abordar os barcos, né? Eles, como eu disse, eles não têm casa em terra e vivem nos barcos, no mar. E enquanto eu não encontrei uma solução, eu simplesmente andava pela ilha e acabei por estabelecer um vínculo com as pessoas e especialmente com as crianças. Até há pouco tempo ainda não lembrava dos nomes todos dessas miúdas. E outra coisa que eu fazia era visitar a escola, que também foi uma experiência bastante curiosa. Muitas vezes estive na escola, assistia apresentações, participava de atividades. E a um certo momento entrava na escola, eu só ouvia os miúdos chamarem-me pelo nome. Vocês têm alguma ideia de por que é que as crianças estão a escrever no chão? Não tem mesas? Tem mais crianças do que mesa. A resposta é simples e direta. Mas, curiosamente, surpreendeu o nível de ensino da escola. Muitas vezes passo por escolas muçulmanas e vejo as crianças estudarem assuntos de um conteúdo religioso, né? Ou o próprio Corão, mas a escola tinha assim um nível bastante curioso. Pronto, a imagem já não passa. Tramou, meu Mac. Vou ter Travou? que... Hã? Bloqueou? Bloqueou, não me deixa passar imagens. Tenta interromper o compartilhamento, se calhar. Vou refazer. E agora, novamente. Já consigo. Boa. Sim. Pronto, e eu muitas vezes entrava na escola e assim sem pedir, sem marcar, sem grandes burocracias, era uma interação fácil, tanto com os professores quanto com os diretores, com as crianças, então a experiência era sempre boa. E se alguns anos atrás eu visitava escolas com a intenção de conhecer, passar tempo, ou de fotografar as crianças, hoje eu utilizo mesmo como estratégia, principalmente em vilas menores, porque as crianças têm menos barreiras, menos preconceitos, são mais curiosas, então estabelecer vínculo com elas é muito mais simples. E elas acabam por expressar alegria com a nossa presença para os adultos. Então, elas mesmas são um bom veículo para se estabelecer conexão com os adultos. Os adultos são mais desconfiados, são mais fechados. Então, funciona muito bem. Eu visito escolas e
2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, os adultos também já me conhecem e já me aceitam através das crianças, isso ajuda bastante. Então, eu sempre visito escolas e elas são encantadoras. Essa era uma escola muito rica em atividades. Tinham sempre coisas curiosas acontecendo. E as crianças divertiam-se, como vocês veem nessa imagem. A expressão é de alegria, não é? Elas estão sempre divertidas, sempre contentes. Aqui a Nilda está a recitar um texto, um poema. Pronto, e como eu estava a dizer, como é conhecer a vida de uma família que vive num bar? Né? Como saber, coisa curiosa, como é possível uma organização social num espaço tão pequeno? E essa pergunta sempre me intrigou. Então, quando eu soube que haviam comunidades nômades nessa ilha, eu pensei comigo, eu tenho que lá chegar. E as famílias eventualmente vêm em terra, né, porque eles dependem, são dependentes de muita coisa, como gás, como produtos de limpeza, como água doce. Então, eles vivem em barco e afastam-se da margem, mas eventualmente vêm buscar coisas e voltam para o interior. Mas eu aqui achei que não ia ser suficiente esse momento em que eles vêm em terra, então o que eu fiz foi alugar um caiaque, arranjei emprestado uma bolsa daquelas à prova d'água para pôr o material na câmara e os acessórios, e de manhã bem cedo comia meu pão com ovo, que era o pequeno almoço na minha guest house, e depois observava o mar, se ele estava calmo, em boas condições, eu ia dar a volta à ilha até encontrar essas pessoas. E, lógico, a comunicação era muito limitada, eu não podia levar um tradutor comigo, então meu contato com eles foi um pouco restrito, mas o que eu consegui durante as várias vezes que eu me aproximei foi a experiência boa, foi curiosa, e por observação pude ver como é que a vida funciona. Vocês notam a diferença? Aqui são alguns miúdos aproximarem-se da margem, né, virem a margem, e o ângulo que eu estou fotografando, notas que eu estou distante, não tem interação. Dá para observar algumas coisas, né? Como aqui a condição da senhora, o bebê tá com um problema grave na pele, nas costas todas. Eles todos têm muitos problemas de pele, porque observam, o fundo do barco está cheio d'água, eles têm que o tempo todo tem que remar um pouco e usar o caneca de plástico para ir retirando a água do interior, porque tem furos, tem passagem d'água. Então, as crianças estão sempre em contato com água e com umidade, que é o ambiente propício para o desenvolvimento de fungos. Agora, aqui, notem a diferença que faz nessa, como é que eu vou dizer, nessa noção de intimidade, de aproximação
E a diferença que é estar ali ao lado, ao mesmo nível que eles, né? Não tem nada a ver uma imagem dessa, que não se estabelece uma conexão com a pessoa. Aqui eu tenho uma conexão com essa criança. E ele está a olhar para mim, né? Tem aqui, tem um outro sentido, abordar o assunto dessa forma. E então foi isso que eu fiz. Eu aproximei-me com educação, com simpatia, eles aceitaram, e eu praticamente pude colocar a câmera lá de dentro do barco e fotografava, imprimia as imagens, entregava as imagens impressas, né, que é uma das estratégias que eu tenho para interagir com as pessoas. E enquanto faço isso, eu estou a observar tudo o que se passa lá dentro. Como é que as pessoas são, o que é que fazem, como é que estão, como é que lavam o cabelo, o que é que tem pendurado, como é que cozinham, como é que cuidam das crianças. Ali está o marido ali ao fundo, não aparece muito bem. Mas dá para ter uma ideia ligeira do que é viver em família num espaço tão pequeno. E sujeito às intempéries, né? Que não deve ser fácil em dias que o mar está virado viver dentro de um barco e sem muita proteção. Essa imagem, para mim, diz muito. Notem os 4 paus que fazem de estendal, que já se sabe, a roupa é lavada aqui, não é com água doce, é com água salgada e é pendurada ali. Né? O teto do barco é utilizado para secar o peixe. Esse, por acaso, não está, mas eu fotografei vários outros com peixe a secar no teto. A mão da senhora está sobre um bidão, uma reserva de água doce. O que indica que eles não podem afastar muito da terra. A chaleira está ali a aquecer a água. É preciso gás. Então, com um pouquinho de curiosidade, descobre-se muito sobre o estilo de vida da comunidade. Os barcos são interessantíssimos, na minha opinião. Muita cor e com um estilo muito próprio. Aqui eles estão a construir uma casa em terra, à esquerda. Essa é a mesma senhora que eu fotografei ali atrás. Ela, nesse dia, eu fui vê-la mais de uma vez. Nesse dia ela estava, quando cheguei, estava a comer um prato de arroz. Muito simpático. E aqui a família deixou o barco maior e saiu de canoa para encontrar outra família em outro barco. Aqui é só a Milda brincar. Repetida a imagem. E um miúdo muito, muito divertido que eu estive a brincar. Aqui a imagem é uma pena, porque eu não tinha mesmo como fotografar à distância, porque havia de ser curioso eu ter pelo menos uma foto do caiaque aqui ao lado, fotografar o miúdo. Pronto. No início dessa conversa, eu disse a vocês que eu extraí dessa experiência na Ilha de Mabu 3 histórias. Ok. Uma história foi sobre essa escola. Foi uma escola que eu não sabia que existia, embora eu passasse por ela todos os dias à porta. Por quê? Porque o exterior tem a aparência de uma casa, não parece uma escola, uma casa, é uma escola improvisada,
numa casa simples, foi aberta por um estrangeiro, dono de uma escola de mergulho, que fazia aqui um voluntariado. Essas crianças, estas e outras cerca de 300 na ilha, não têm direito de ir à escola, porque não receberam um documento de nascimento e, por isso, não têm os direitos de cidadão da Malásia, como as outras que eu mostrei antes. Então, isso para mim foi uma grande descoberta, porque eu nunca tinha parado para pensar que aquele papel roto e amarelado que eu tinha na minha gaveta, que é o meu registro de nascimento, estava associado a coisas tão importantes dos direitos da criança, dos direitos humanos, né? Que inclui atendimento médico, tratamentos dentários, tudo relacionado à cidadania, essas crianças estão excluídas. Isso chocou muito, eu que já era assim atenta às questões de direitos humanos, eu fiquei, a partir dessa experiência, fiquei mesmo muito sensibilizada pela questão, porque na minha inocência e falta de conhecimento, admito, eu sempre achei que a Unicef estaria em todos os lados do mundo resguardando os direitos das crianças. Mas esse pensamento era inocente, não é? Porque a Unicef faz um grande trabalho, mas não tem legalidade para impor lei a país nenhum. Ela tem diretrizes que os países podem seguir ou não. E a Malásia optou para não seguir neste aspecto, que é a de admitir imigrantes das Filipinas. Então, muitos indivíduos dessa ilha são pessoas que vieram das Filipinas, tiveram lá os filhos e desde cerca de 5 anos, o governo da Malásia cortou a possibilidade dos imigrantes terem os mesmos direitos que os malásios. Então, uma das histórias eu conto como foi, quando foi e o que é que aconteceu e qual foi o meu ponto de vista. A outra história, aqui ainda nessa escola, desta experiência de um ano, além do livro que chama-se Outros Mundos, com as 12 histórias, resultou também uma exposição de fotografias de quadros de dimensão média, quase 1 metro, são quase 60 quadros, e ela está itinerante pelo país. Neste momento, ela está no Porto, em Avintes. Até a semana passada, estava em Óbidos, no evento de lateralidade, que é relativo à literatura de viagens. Isso para dizer que esta é uma das imagens que está em exposição no Porto agora. Pronto, e ainda sobre a mesma escola, as crianças têm aula de forma mais informal, aqui é a varanda dessa casa, que também foi transformada numa sala de aula. Do exterior, vocês notem que não tem o aspecto de uma escola, e sim de uma casa. Pronto, eu vou ter que sair de novo, eu deixei para eu poder passar. Vou fazer o stop.
Compartilhando de novo. E aqui vamos para mais um share. Vamos ver se agora passa. Não passa. Passa para trás, mas não passa para frente. Tenta, Ana, interromper o compartilhamento, passar a fotografia e quando tornas a compartilhar já com a nova fotografia. Ok. Um momento, então. Ok, eu fechei o preview antes de fazer a nova tentativa e agora vou partilhar. Partilhar. Preview. Share. Ok, full screen. E aqui vamos. Ok. Aparentemente tudo certo. Vamos ver se passa aquela. Quase lá. Parou na mesma? Parou na mesma. Que coisa. Ok, eu vou ao preview. Quando compartilhas tens que começar do início, não dá para... É isso que eu vou fazer, eu vou ultrapassar a imagem. Já vi. Quando eu coloco-as no preview, ela simplesmente não está incluindo as outras. Ok, eu vou fazer aqui stop share. Já estou, né? Vocês estão me vendo? Sim. Ok, vou continuar daqui. Pronto. Então, estava a dizer, eu tirei daqui, dessa experiência, 3 histórias, né? Uma foi sobre os nômades do mar, que foi uma experiência muito gira. Depois a da escola, e uma terceira que eu não comentei, que foi uma coisa inusitada que me aconteceu quando eu entrei numa escola, não essa alternativa, mas uma escola oficial, por acaso, num fim de semana, e descobri que naquele dia havia uma coisa que ninguém pensa que pode acontecer, mas havia uma sessão de excisão, de circuncisão, né, aos meninos, e excisão às meninas. E eu acabei por ter a ousadia de entrar pela sala da escola, que foi transformada em clínica, e pedir autorização à médica que estava a fazer os procedimentos, pedi para ficar, para assistir os procedimentos, e ela deixou-me participar. Uma das histórias eu conto como é que foi, o que é que eu vi, o que é que eu observei e como é que me senti. Pronto, e depois viver Malásia foi assim uma coisa mesmo muito rica, porque eu estou agora a falar uma coisa específica da minha experiência pessoal, porque eu descobri na Malásia muitas coisas boas, né? E uma delas foi o mundo submerso, que nós estamos acostumados a ver fotografias e vídeos do mundo submerso, né? Mas ninguém sabe a delícia que é nós, de repente, entrarmos para aquele silêncio lá embaixo e descobrir vida
com cores, com texturas, e a Malásia é tão rico no mundo submerso, é tão linda, é tão espetacular. E as pessoas especiais, com aquela forma tão própria de receber o visitante. Então, acho que a Malásia como destino para se conhecer a Ásia é uma excelente escolha. E quem está aqui, que tem planos de ir com a Isabel, quebre antes os preconceitos, não é? E prepare-se para encontrar uma Malásia muito bonita. Ninguém fala, né? Todos falam da Índia, da pobreza da Índia, do quanto as pessoas são felizes na miséria. Ninguém fala que a Índia exporta mentes brilhantes para o mundo todo, para as áreas das tecnologias, né? Eles são muito bons. Ninguém fala nisso, falam da pobreza. É um pouquinho, um papel que nós temos que fazer, de conhecer um pouco o país e ver, né, o que é que tem de mal, sim, o que é que tem que melhorar, sim, mas o que é que tem de bom? Em que é que eles são fortes? O que é que eles têm que nós, desse lado do planeta, não temos? O que é que posso aprender com eles? O que é que posso ensinar? E, assim, a experiência torna-se rica. E pronto. Se calhar podemos abrir para perguntas, talvez. Acho que sim. Temos aqui mais um bocadinho, uns 10 minutos, se alguém quiser aproveitar para pôr uma questão à Ana. Nós temos limite de tempo? Tinhas dito 40 minutos e eu andei aqui. Sim, sim. Normalmente é a falta disto, 1 hora. Também já é tarde, eles depois começam a fechar as luzes. João. Olá, João. Boa noite, antes de mais, Ana. Muito Infelizmente não nos aqui. conhecemos pessoalmente, mas há alguns anos que acompanho e tento, no que eu posso, também ajudar no teu trabalho. Super, agradeço. Antes de mais, quando é que vai ser o próximo livro, Ana? Já tens alguma ideia ou já estás a trabalhar com Opa, alguma editora? João, eu estou a fazê-lo e está a ficar giro. Eu estou muito contente com o que eu tenho até agora. Eu estou a escrever a última história. Serão 12 ou 13 histórias, 14 talvez. E vai ser só sobre a comunidade que eu convivi agora no Paquistão. E eu não sei exatamente quando é que ele vai estar impresso, mas estou a trabalhar para que seja em breve. Prefiro não dizer a data que eu tenho em mente para não ficar sob pressão. Mas está no forno. E acho que já tinha dito, acho que talvez uma vez, para já acho que é uma coragem e acho que para mim tomaste uma boa opção, não só de ser um livro só de fotografias, mas essencialmente histórias. Porque uma foto diz muito, mas não diz tudo. Pelo menos para mim, também como editor e designer. Na verdade, o nível da fotografia no mundo está muito alto e é difícil destacar, não é? É difícil fazer a imagem ter algum sentido. E a história acaba por dar esse sentido que nós muitas vezes não vemos quando fazemos o swipe no Instagram, né? 2 segundos, a cada 2 segundos uma imagem nova. E aqui não, eu estou a atribuir valor à imagem, porque as pessoas têm nome, as pessoas têm personalidade, as pessoas têm uma vida e têm uma cultura própria, tem coisas que nós admiramos, coisas que nós questionamos, outras que não aceitamos, mas é sempre uma aprendizagem.
E acho que é isso que torna essa vivência tão boa e tão gratificante. Sabe, hoje, antes de nós entrarmos aqui, por acaso meu pensamento divagou em outras histórias muito mais antigas, de muitos anos atrás, tem mesmo muitos anos, nem vou dizer os anos que eu vou parecer velha. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, fiz um tour sozinha pela Europa, com a mochila às costas, durante 2 meses. E eu lembro de uma situação em que eu estava numa praça em Paris, cheia de gente, mas eu me sentia tão sozinha, e fazia tantos dias que eu não conseguia falar com ninguém, porque simplesmente não tinha oportunidade. Eu nunca experimentei tal sensação de ficar tantos dias sem poder falar. E é uma sensação muito estranha, né? A pessoa sente... O ser humano é sociável, acho que nós precisamos da interação para viver bem, né? E eu, no meio daquela praça, com tanta gente, assim, tão sozinha, não tem ninguém para conversar. A praça tinha música, e de repente começou a tocar uma bossa nova, muito, muito bonita. Opa, chorei, chorei no meio da praça, de emoção, aquela mistura de solidão com emoção, sei lá, e essa cena ficou marcada. Então, isso para dizer que a forma como eu viajo hoje para lugares pequenos, onde as pessoas não têm, sabe, aquela coisa de direitos de privacidade, fica aí que eu fico aqui, não invada o meu espaço, ou não fale comigo porque você é um estranho. Essas questões não se põem na Malásia, nos países à volta, as pessoas são amáveis, independente de ser conhecido ou não. Então, esse sentimento que eu tive em Paris, que é um lugar maravilhoso, um destino maravilhoso de viagem, eu não sinto na Ásia, nunca. Porque a pessoa lá sente viva, sente acolhida, onde quer que vá. Isso também tem a ver com uma questão cultural. E também nem quero, com isso, dar a entender que as pessoas em Paris não são boas pessoas, não é isso, eu só estou aqui a contar a minha experiência pessoal, não é? 10 pessoas forem à mesma praça, vão ter 10 experiências diferentes. Mas tudo isso para colocar em ênfase o quanto a comunicação e a interação com as pessoas e a socialização com as pessoas para o local onde nós vamos e viajamos é interessante, é boa, gratificante. Ana, tens ali outra pergunta, está no chat. Pode dizer, por favor? Como a religião influencia os lugares que foste? Atrapalha muito? É do José. Até a minha última experiência no Paquistão, eu dizia, eu escolho os meus destinos pela religião, porque eu, pela religião, sei como vou ser tratada. Já sei mentalidade, sei mais ou menos como vai ser a interação, sei se eles vão aceitar a fotografia. E eu gosto muito do hindu, eu gosto de viajar para lugares onde estão os hindus, que são pessoas que, tudo é motivo de festa, tudo é motivo de celebrações religiosas, que algumas nós não sabemos se é festa ou se é uma celebração. Tem sempre celebrações religiosas com alegria e com cor e com fantasias e com pinturas e com festas e com adereços. E a experiência é boa. Mas agora eu estive num país muçulmano, como é a Malásia, não é? Malásia é a maioria muçulmana. E a experiência foi maravilhosa.
eu posso agora dizer, de toda a minha longa experiência de viagens, eu posso dizer que a cidade que eu estive mais calorosa e mais amável com o visitante de sempre foi uma cidade muçulmana altamente conservadora. Eu não esperava por nada, não esperava isso no Paquistão. Eu nunca vi gente tão amorosa, tão cuidadosa, tão... Olha, tem hora até que eu pensava, mas que isso? Tudo bem, eu posso ir sozinha até a porta do meu hotel, não se preocupe, eu vou chegar lá. E são pessoas assim, num coração enorme, que oferecem coisas e ia à farmácia comprar. Eu tive um pequeno acidente, cortei um bocadão da perna, 10 centímetros da perna, todo dia tinha que ir à farmácia. O homem da farmácia não cobrava os materiais para curativo e para limpeza, ia comprar um bolo na padaria, trazia o bolo sem pagar, eu deixava lá o dinheiro e dava as costas, senão eles não recebiam. E sempre ajudando, sempre oferecendo ajuda. Olha, é inexplicável. Então, a religião influencia, sim, mas agora eu tenho dúvida, depois da minha experiência. Alguém escreveu alguma coisa aí sobre o muçulmano, eu não consegui ler, que era... Era a mesma, já respondeste à questão. Pois, os muçulmanos, quem perguntou? José Luiz. José Luiz, os muçulmanos dependem um pouco do país, porque nós, como temos assim, não temos muito conhecimento, não compreendemos muito o muçulmano, nós colocamos todos num saco só, mas não é bem assim. Há várias linhas do islamismo. E há uma linha moderada, que é muito amável, muito tranquila. Há uma linha moderna e com pensamentos inovadores e progressistas, que é aqueles que têm uma representação, a sede principal mundial está em Lisboa, não é? São os ismaelitas, que investem muito em educação, investem muito em cultura. Essas pessoas são interessantíssimas de conversar e ensinam-nos muito. São instruídas, educadas e não são do tipo de causar problemas, estabelecer conflitos gratuitamente, não. Depois tem aqueles que a gente conhece pela TV, que são os radicais, os extremistas e aqueles arcaicos, né, pensamento arcaico, e que acham que o mundo gira em torno do homem e que a mulher é um ser que está em segundo plano. Eu, felizmente, durante a minha estadia de 2 meses e meio no Paquistão, eu não encontrei pessoas com essa linha de pensamento. Ana, já agora, para terminar, estamos mesmo em cima da hora. A Malásia ou o Paquistão? A Malásia e o Paquistão? Não, os dois. Não temos que escolher, os dois. Pode organizar uma para o Paquistão, que eu vou junto. Ok, está prometido. Os dois merecem. A Ásia é muito rica e acho que das melhores coisas que eu fiz foi essa ida sem rumo, sem data, para conhecer os países conforme o fluxo dos acontecimentos. E foi uma experiência riquíssima. Adoraria fazer de novo.
mas eu não tiraria nenhum dos países que eu visitei. A experiência foi maravilhosa. E não há risco, não deixo de sair do sofá por receio disso ou receio daquilo. Não, é tudo pequenos problemas que acontecem, são os mesmos que qualquer viajante enfrenta aqui ou em qualquer país do mundo. Um autocarro que não chega a hora, ou um vidro partido que deixa entrar vento durante a viagem, são pequenos problemas que a pessoa chateia na hora. E muitos que depois são aqueles que a pessoa quer contar na mesa de jantar para os amigos, porque torna-se engraçado, torna-se um motivo da pessoa pensar como é que eu passei por aquilo. Chato na hora, mas depois é a alegria da memória. É verdade. Completamente. Obrigada, Aida. A Aida tá a dizer que adorou ver as fotos e conhecer as histórias. Obrigada. Eu gostei muito de te ouvir e gostei muito das fotografias. E só estavas a falar sobre a questão da forma como foste recebida em alguns países asiáticos e veio-me logo à cabeça a primeira vez que fui à Índia e que cheguei a Bombaim. E eu estava à espera de uma Índia completamente diferente. Quando entrei em Bombaim à noite e fui para um hotel razoável, no caminho, isto já foi há muitos anos, mais de 20 anos, eu ia completamente meio enojada. Isto é um lixo enorme, o que é que eu vim para aqui fazer? Eu ia em negócios. O que é que eu vim para aqui fazer? Isto, o táxi cheirava mal, as pessoas, aquilo é uma miséria pelas vias rápidas, de pessoas que dormem no meio das duas vias de rodagem, aquele espaço em que se atravessa a correr, dormem pessoas ali, quilómetros e quilómetros de pessoas que dormem ali em cima, casas feitas de restos de lixo, por todo o lado, não sei se já estiveram em Bombaim, e ao início, aqueles primeiros dias, tive imensa dificuldade em me conseguir habituar. Mas dia para dia ia observando a felicidade daquelas pessoas que viviam ali nas ruas, de mão dada uns com os outros, eles riam, andavam abraçados, os homens com os homens, porque eles abraçam-se. E com uma cara super feliz e super contente. Foi altamente marcante para mim ver a forma também simpática como eles se lidavam uns aos outros, nem é quererem ser simpáticos com os estrangeiros, é a forma como eles uns com os outros, naquela miséria, naquela pobreza infinita. Eu vim completamente, mudou-me espiritualmente, a primeira vez que fui a Bombaim. Eu vim de lá e questionei tudo. O que é que na realidade é a felicidade? Como é que a felicidade surge e porquê é que ela desaparece? E foi uma viagem que para mim marcou-me a nível espiritual, a nível de desenvolvimento. E continuo a dizer, Bombaim está degradado, é pobre, é sujo, é poluído, cheio de trânsito, é horroroso, mas o que é verdade é que a pessoa sai de lá apaixonada por aquilo. É dos dois ou quem vai à Índia ou ama ou odeia. Mas a pessoa se tiver minimamente um espírito aberto para a aprendizagem, sai de lá enriquecida. Não é perfeito, essa coisa das relações humanas, não é perfeito, porque o islamismo sempre sustentou a estratificação social por castas, né? E isso não é uma coisa correta e não é uma coisa justa. Aliás, essa é uma das histórias que eu conto no livro Outros Mundos, sobre os Dalits, que é a casta mais baixa da Índia. E é muito difícil compreender essa organização social, né? Como turista é muito difícil compreender, mas eu, como estive lá a última vez que fui, já fui algumas vezes, e a última estive 4 meses, desta última vez consegui começar a compreender a relação entre eles.
pelas castas. E ela não é de todo justa, mas o ser humano não é justo, não é? O ser humano é egoísta. E nós aqui, de uma forma ou de outra, temos também as nossas castas, não é? Mas mais discretas e estratificadas por poder de compra. Mas são coisas que nós paramos para pensar e aprendemos com elas. Verdade. As viagens são fantásticas para isso, é por isso que eu amo viajar. Eu também adoro não viajar. seria viajante o tempo inteiro. Adoro viajar. É como despir, como é que se diz, viajar é despir a alma. Faz sentido. Obrigada, Helena. Obrigada pela presença. A Helena está a dizer, agradecer. E eu estou a retribuir. Olha, Ana, agradeço imenso a tua disponibilidade. Adorei, amei as tuas fotografias, a forma como tu transmitiste e nos contaste a história de cada uma delas. Gostei imenso, muito, muito, muito. Se me autorizares, isto ficou gravado, eu vou partilhar com pessoas que não estiveram aqui hoje e que, nomeadamente, já me pediram, já me mandaram, posso ver depois gravado, normalmente eu deixo ver gravado. Claro que sim, com muito gosto. E só gostava... Peço para partilhar um link que é onde eu mostro o livro, porque eu já estive a ver e está quase confirmado que eu vou fazer uma segunda edição do livro Outros Mundos. Então, peço a partilha da página, onde eu tenho as informações, que é www.livrooutrosmundos.com. Eu posso pôr já aqui e depois amanhã vou partilhar mesmo no grupo todo. Livrooutrosmundos.com. E estás desde já convidada a ser membro do Discover Asia. Obrigada, muito bom. Eu depois amanhã mando a informação sobre isso, como é que podes usufruir dele. Ok. Obrigada, Júlia, obrigada, Sean. Obrigada, Ana. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença e disponibilidade, simpatia. Eu que agradeço. E essa parte tão humana que tens, que se vê perfeitamente na forma como falas e fotografas. Obrigada. Obrigada, eu. Boa noite a todos e Boa até a noite. próxima. Boa noite. Deus, boa noite a todos. Boa noite.